E aí, sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas que querem criar, que querem crescer ou até escalar produtos digitais, vendas de cursos, de mentorias, de assinaturas e tudo mais. Bom, nos próximos minutos nessa aula eu vou te mostrar como que você pode criar textos e roteiros que vendem em apenas 5 minutos por dia. Não, em 5 minutos por dia não, é em apenas 5 minutos mesmo. Como que você pode criar um roteiro, um texto, como que você pode criar uma postagem no Reels, como que você pode criar uma postagem que vai no Stories, como que você pode gravar um vídeo em apenas 5 minutos. Eu vou te explicar o segredo aí dos copywriters, né? O segredo das pessoas que sabem escrever de forma persuasiva. E mesmo sem você ser um copywriter, você vai estar apto aí para conseguir aplicar isso, simplesmente se você seguir o que eu tenho para te falar nos próximos minutos. Então, se é isso que você quer, se você precisa se livrar de problema de criatividade, falta de criatividade, se você precisa, fica dependente de outras pessoas para estar gravando anúncios, para estar fazendo outras coisas e quer, putz, eu queria conseguir eu mesmo fazer isso, eu também vou te mostrar isso. Se você quer conseguir, por exemplo, vai gravar um stories, vai gravar um conteúdo e ter essa independência, ter essa, o que a gente chama até aqui no Ceará, né, de desenrolar, né? Se você quer desenrolar, fazer copies persuasivas, mesmo sem você ser um copywriter, e o melhor, mesmo sem você ter que ficar anos fazendo uma formação de copywriter ou algo do tipo, é hoje que seu problema acaba. Meu nome é Rodrigo Nogueira e agora que a gente vai entrar nesse tópico muito importante. Bom, antes de mais nada, será que é mesmo possível isso, Rodrigo? Talvez você esteja se perguntando, né? Rodrigo, como assim? Porque eu já tentei fazer copy, eu sei que eu não sou copywriter, eu já tentei gravar vídeos, os vídeos não ficam bons, os vídeos falta ali um direcionamento. Por que que agora vai ser diferente? Por que que nessa aula aqui gratuita tu vai me mostrar algo que vai ser possível que eu consiga em 5 minutos? Ou seja, vou pegar aqui um vídeo, grava um vídeo sobre o assunto tal e você vai e faz, né? Bom, eu tô te falando isso porque isso foi exatamente o que eu faço, o que eu fiz pra mim, né? E eu não me considero um copywriter, apesar de eu já estar trabalhando com marketing digital há mais de 10 anos, desde 2013, na hora que eu tô gravando esse vídeo, desde 2013. E eu já ter feito cartas de vendas que faturaram milhões, né, acumulados, cartas de vendas. Por muitos anos eu sequer me considerava um copywriter. Hoje eu já me considero um copywriter, sim, experiente e tudo. Mas por que que eu consegui fazer isso, né? Por que que eu consegui ter esse tipo de resultado? Sabe, na sua casa deve ter aí uma energia elétrica, né, para você acender uma lâmpada. Sabe isso? Acender uma lâmpada para você estar assistindo aqui essa apresentação. Provavelmente tem alguma lâmpada acesa na sua casa. Você não sabe como funciona necessariamente tudo de energia elétrica, a não ser que você seja um eletricista, né? Ou um engenheiro elétrico. Mas você consegue usar a energia elétrica. E você sabe que ela está lá e funciona e resolve o teu problema. Do mesmo jeito, talvez você esteja assistindo esse vídeo no teu celular, ou num computador, quem sabe num tablet. E você às vezes não sabe todos os componentes que tem lá dentro. Mas você consegue pegar o teu celular e todos os dias usa ele. É a mesma coisa com copywriting. E a mesma coisa que eu vou te mostrar aqui. Como você usa fórmulas que realmente funcionam sem ter que necessariamente você entender tudo isso. Como que funciona, por que que funciona e tudo mais. É importante que você saiba, se você quer trabalhar com isso, quer ser um copywriter profissional, ok. Se não, não é necessariamente. Agora eu vou te mostrar como. Uma visão que acontece no mercado é o seguinte, tem um grande problema que muitas pessoas enfrentam, é exatamente esse. Elas dependem, às vezes, da criatividade, né, elas pensam que é questão de criar, eu tenho que criar alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. E muitas vezes não é isso. Muitas vezes não é criatividade. É você não ter um método, é você não ter uma fórmula, é você não ter um processo para conseguir criar essas copies. Outras coisas que acontecem, né? Que as pessoas passam, elas não sabem avaliar se um texto é bom ou não. Isso é que muita gente está passando agora nessa era de chat GPT, por exemplo, né? Que as pessoas não, elas colocam lá, mas elas não sabem se aquela estrutura foi criada de uma forma persuasiva, foi criada de uma forma estruturada. Elas simplesmente não sabem. E aí, pelo fato delas não saberem, isso faz com que elas
fiquem perdidas, né? Elas fazem, elas gravam, mas elas não sabem avaliar se aquilo ali, beleza, isso aqui é uma copy, isso aqui é algo que realmente funciona. Então as pessoas muitas vezes não sabem avaliar se é bom ou não. Então elas não têm um critério e elas vão produzindo de qualquer forma. Um dos terceiros motivos que acontece é o quê? Vamos lá. As pessoas passam horas e horas para conseguir produzir, às vezes, uma peça de copy, né? Um vídeo, um criativo, um anúncio, um roteiro de um post que vai entrar. E muitas vezes elas fazem isso, mas sem nenhuma estratégia de persuasão, sem nenhuma estratégia de venda. E o que eu vou te mostrar aqui é como você constrói em 5 minutos roteiros, scripts de venda sem que você seja um copywriter. Beleza? Podemos aprofundar nesse assunto então? Então é o seguinte, ó. Já que eu dei essa visão geral e talvez você já tenha passado por isso, né? Já tenha sentido esses sintomas, me fala. Você já passou por isso de, por exemplo, tentar criar algo, né? Tentar criar um roteiro e ficar ali horas com a folha em branco e não conseguir? Tentar, por exemplo, gravar um vídeo para postar nos teus stories para oferecer o teu produto e você fica pensando o que é que vai falar e não consegue? Né? Às vezes alguém te pede, grava um vídeo, faz isso, faz uma live e você entra e fica completamente perdido sem não saber. Esses são dos sintomas que, se você entender o que eu vou te mostrar aqui, você vai entrar no caminho para conseguir resolver isso, beleza? Então é o seguinte, ó, para você escrever como um profissional, né? Essa é a grande verdade. Quando eu falo escrever aqui é para você fazer copies, né? Fazer copywriting, fazer esses textos persuasivos. Você não necessariamente precisa ser um copywriter profissional, mas você tem que usar textos e roteiros e premissas persuasivas que são usadas por copywriters profissionais. Essa é a grande sacada. Não é o fato de você ser um copywriter, ser um excelente copywriter, mas é você saber usar as fórmulas, os roteiros, os scripts e, claro, as que a gente chama tecnicamente de premissas persuasivas. É isso aqui. Se você entender que o grande jogo está nas premissas persuasivas, que é o que é a premissa persuasiva, Rodrigo? É o que acontece antes da persuasão. Então, o que acontece? Você vai escrever um vídeo de vendas, um roteiro, um script, um stories, um reels, um vídeo para o YouTube que você quer que a pessoa tome uma ação no final desse vídeo. Você precisa ter claramente a tua premissa persuasiva, ou seja, o que é que você quer que a pessoa vá fazer no final do vídeo. Se você sabe, você tem que aplicar o que? A estratégia de premissa persuasiva, que é o que? Tá, o que eu tenho que antecipar para que quando eu fale isso para a pessoa, faça sentido o que eu vou falar. Essa aqui tá a chave. E para fazer isso, olha só, se você chegar para um copywriter, ou para quem tem curso de copywriter, formações de copywriter, eles vão tentar te convencer a fazer uma formação gigante sobre esse assunto, a entender sobre o cérebro, como o cérebro funciona, qual que são os gatilhos mentais, como que é isso, como que é aquilo. Rodrigo, eu devo ignorar isso? Não é que você deve ignorar isso. Eu mesmo já fiz vários cursos, continuo fazendo e vou continuar fazendo, talvez é um dos assuntos que eu mais estudo. Mas eu trabalho com isso há 10 anos, eu vivo disso, eu oriento as pessoas, eu trabalho profissionalmente com isso. Eu cobro mais de 5 dígitos para escrever uma carta de vendas, para fazer um lançamento. Então, essa é a minha profissão. Você tem a sua profissão, né? Às vezes você é um médico, às vezes você é um líder, às vezes você é um terapeuta, às vezes você é um professor de um idioma, às vezes você é um atleta, um músico, um professor de uma escola de música. Então, ou seja, você tem a sua profissão que você mergulhou a fundo nela. Não necessariamente você precisa se tornar um copywriter profissional para aplicar estratégias e modelos de copy profissional, que muitas vezes as escolas e quem tenta te ensinar que esse é o único caminho, e não necessariamente é. E é isso que eu vou te mostrar. Então, você tem que entender o quê? Premissas persuasivas, que é o que acontece, o que precisa acontecer antes de tudo funcionar. E existem 3 principais modelos assim de premissas persuasivas, que elas estão estreitamente conectadas em como a nossa mente funciona. Existe a premissa emocional, que tem a ver com o cérebro límbico, né, que é aqui. Eu vou entrar só um pouquinho para você entender, mas tem a ver com o nosso cérebro límbico, que é onde processa as nossas emoções, o que nós sentimos. Então as premissas emocionais o que eu quero que aquela pessoa sinta no final do meu vídeo. Eu tenho que trabalhar o quê? Uma premissa emocional. Basicamente isso. O que eu quero que ela sinta? Qual a sensação? É medo para que ela possa agir? É o quê? É confiança, né? É o que mais? É nojo? É o que mais? É urgência? Qual o sentimento que eu quero?
Então eu tenho que entender dessa premissa emocional aqui. A segunda tipo de premissa é a premissa racional, ou seja, o que tem a ver aqui com a racional é o nosso neocórtex, que é onde o cérebro, né, processa o raciocínio lógico. Então tá, qual é a premissa emocional que eu tenho que trabalhar aqui se eu quero que a pessoa veja que esse produto é barato? Eu tenho que fazer ela comparar com alguma coisa, uma comparação lógica. Percebe isso? É isso. Se você entender as premissas emocionais, racionais, você já consegue o quê? Antes de você entrar numa venda, antes de você entrar no script, você consegue saber exatamente, por onde é que eu vou seguir. Mas daqui a pouco eu vou te dar uma explicação melhor ainda sobre isso. E a outra premissa, que ela é pouco usada, nem todo mundo usa, é a premissa instintiva, que tem a ver com os nossos instintos, né? Fuga, ataque, né? Isso tem a ver com o nosso cérebro primitivo, né? Então aqui é o nosso cérebro primitivo, que é o croc brain, né? O cérebro reptiliano. Então vou colocar aqui, reptiliano, que é o nosso cérebro mais primitivo, nosso, que lida aqui diretamente com a parte de medo, fuga, ataque. É o cérebro mais primitivo. É aquele que você tá aqui dirigindo e de repente passa uma moto na tua frente e você age bem rápido. Esse é o cérebro primitivo. É o impulso, é agir rápido. Se fosse depender do neocórtex para tomar essa ação, você ia, mas será que essa moto vem com quantos de velocidade? Será que eu vou dobrar para a direita ou será que eu vou dobrar para a esquerda? Ou será que é melhor puxar o freio de mão? Ou será que é melhor apertar o freio? Ou será que o cérebro, o neocórtex, ele vai processar de forma racional? Então, se a gente fosse depender só de neocórtex, né, no dia a dia, não ia funcionar. Então, essas são as 3 coisas que a gente precisa dominar. Tudo o que vem mais são extras. E claro que para você fazer uma venda, você precisa ter uma profundidade nisso. É verdade isso? Rodrigo, entendi. Então o que tu tá me dizendo, Rodrigo, é que ficou claro para mim que o que eu tenho que entender são as premissas emocionais, racionais e instintivas. Então, ficou claro para mim que eu preciso mergulhar em estudos, mergulhar em livros, mergulhar em informações, fazer uma formação de copywriting e para mim estudar isso adaptado para vendas, para que assim eu consiga fazer uma estratégia de vendas. É isso, Rodrigo. É isso, né, Rodrigo? Aí tá certo, né, gente? Isso? Não. Não necessariamente. Claro que se você estudar isso, não tem problema nenhum. É ótimo. Vai ser muito bom para você. Mas essa não necessariamente é a tua única opção. Qual que é a outra opção? Existe outra. É você conhecer e utilizar os padrões testados e aprovados. Os padrões, os segredos dos grandes copywriters. Como é que um grande copywriter muitas vezes ele faz uma carta de vendas? Como é que muitas vezes ele faz um roteiro de vendas rápido, que talvez você já tenha tido a experiência, né? Quem é meu aluno já viu eu fazendo copy ao vivo, né? De a pessoa me dá um problema, a pessoa me explica porque eu já consigo criar ali uma copy que a pessoa fica, caramba, parece que você leu minha mente. Porque os copywriters utilizam modelos testados e aprovados, roteiros, premissas. Aqui está a chave. Se você não necessariamente quer se tornar um copywriter, mas quer usar estratégias e roteiros persuasivos, você precisa dominar os padrões que funcionam. É simples. É a mesma coisa assim, por exemplo, se eu quero me tornar um bodybuilder, eu posso estudar educação física? Posso. Mas eu posso aprender o como treinar e repetir o treino. É a mesma coisa. Uma coisa eu vou aprender como funciona, como é que funciona, por que funciona, como é que é a musculatura. Isso é uma coisa. A outra coisa me explica como é que é o treino e como é que eu tenho que fazer todos os dias. É isso. Isso aqui é a academia, é o treino do copywriter. É o treino para você que vai aprender como em 5 minutos fazer uma carta de vendas. Não vou dizer nem carta de vendas, aqui são scripts para roteiros, porque a carta de vendas ela é uma peça de conteúdo mais longa, né? Mas aqui são roteiros para as redes sociais, são scripts. Tudo isso aqui você vai conseguir fazer de forma rápida e simples. Que é um exemplo prático, por exemplo. Essa aula aqui que eu estou gravando para você, eu estou usando uma premissa persuasiva. Qual é a premissa persuasiva? Eu preparei tudo isso para me te apresentar essa ideia. Eu preparei esse conteúdo, eu trouxe essa forma de narrativa para que você perceba que faça sentido isso que eu estou falando. E realmente faz, não é mentira, é como eu aprendi. É como eu aprendi, como eu já vendi mais de 100 milhões para os meus clientes em cartas de vendas, em lançamentos, é aprendendo os padrões,
persuasivos, os padrões que realmente funcionam, as premissas que funcionam. Então, um exemplo prático disso é essa própria apresentação. Ela usa uma premissa lógica. Vou te dar um exemplo de como mais ou menos vai ser lá nosso treinamento, né? Que eu vou te apresentar no final. Primeira coisa que eu trouxe aqui foi uma promessa, né? Então, você deve ter percebido que eu abri aqui com uma promessa. Depois que eu te falei essa promessa, eu fiz um questionamento, será que é realmente possível, né? Uma plausibilidade. Mas depois eu vim falar sobre o quê? Sobre o problema, lembra? E eu falei, existe um grande problema. Existe um grande problema. Então aqui eu estou usando o quê? Promessa, problema. Promessa, eu quero isso. Mas tem algo que me impede. E aí eu usei o quê em seguida? A causa desse problema. Existe um problema, mas existe um motivo, que é o quê? As pessoas não conhecem e elas acreditam que a única forma de aprender a escrever textos que vendem é fazendo uma grande formação, é fazendo tudo isso. E eu te expliquei que não é necessariamente você ser um PhD em copywriting para usar copywriter, né? Você não precisa ser um PhD nesse assunto para que você possa usar isso no teu dia a dia. Assim como na academia, assim como uma lâmpada elétrica, assim como um smartphone. O que você precisa é conhecer as 3 tipos de premissas: emocional, racional e instintiva. E ao entender elas, que é saber exatamente o que você quer fazer no final de um vídeo, no final de um roteiro, ter essa clareza, usar os padrões testados, coisas que os copywriters usam há muito tempo. E aqui é um modelo, que eu estou te explicando agora. Promessa, problema, causa. Depois o que eu vou fazer? Eu vou revelar uma solução. Né? Revelar a solução. Eu acabei de te revelar a solução, né? Aqui, acabei de te revelar a solução. Usar os padrões. Quais são os padrões que funcionam, né? Quais são os 13 em números? Quais são os 12, 13 que podem te ajudar a vender qualquer coisa? O 80-20 desses padrões, desses scripts persuasivos, dessas fórmulas, quais são aqueles que podem te ajudar a vender milhões? É isso que eu separei. É isso que eu memorizei, é isso que eu consigo fazer de forma instantânea para os meus clientes. Meus clientes ficam assim sem saber como que eu faço às vezes. Chega assim, Rodrigo, falam 2, 3 coisas, eu faço um roteiro todo. Eu faço uma apresentação toda. Porque eu memorizei isso e eu consigo fazer em menos de 5 minutos cartas de vendas, às vezes, completas. Não cartas de vendas. Se eu falar, eu consigo fazer. Eu falando com um roteiro. Escrito não, mas eu falando eu consigo fazer em 5 minutos. Ou até menos, bem menos. Porque eu memorizei os padrões. E é isso que eu vou te mostrar. Quais são os padrões, como usar as premissas persuasivas e como treinar a tua mente para que você possa escrever copies que vendem em 5 minutos sem que você tenha que ser um copywriter. E agora vem para a nossa próxima fase que eu vou te mostrar na prática. Qual que é a solução na prática, né? Eu fiz aqui a revelação, né? E agora eu vou te mostrar a solução. O que é a solução, Rodrigo? O que é isso? O que tu tá perguntando, Rodrigo? É o seguinte... Eu vou fazer um desafio chamado Desafio Copy em 5 minutos. Eu vou te mostrar nesse desafio como funciona de forma detalhada as premissas emocional, racional e também a premissa intuitiva, instintiva, né? Eu vou te mostrar na prática como que elas funcionam. É isso que eu vou te mostrar. O que você precisa entender sobre isso? Eu vou enxugar todos os cursos e formações de copywriting com foco em escrever anúncios, com foco em escrever roteiros curtos. Não estou falando nem de carta de vendas aqui, apesar disso vai te ajudar, mas eu não estou falando de carta de vendas, eu estou falando de roteiros para redes sociais, vídeos para redes sociais, script que você vai fazer, uma live às vezes que você vai fazer. Isso você vai aprender tudo aqui. Na primeira parte eu vou te mostrar tudo isso, sobre as premissas persuasivas, o que é que você precisa entender sobre cada uma. Na segunda parte do desafio eu vou compartilhar os meus modelos. Não modelos que eu criei, mas modelos validados, testados, aprovados, usados às vezes por 100 anos, em alguns casos aqui, centenários, que geraram já bilhões de vendas e continuam sendo usados até hoje. E eu vou compartilhar contigo quais são esses os modelos para cada tipo de premissa. Instintivo, racional e emocional. Para que você possa conseguir, aprendendo esses modelos, entendendo como eles funcionam, resolver de vez esse problema de copy. Depois disso eu vou te mostrar como que eu treino isso, como que eu faço para minha mente aprender esses padrões.
Como que eu faço uma rotina de treino simples que você pode fazer em qualquer lugar? Não precisa estar em casa, não precisa estar com o celular. É uma rotina mental para você aprender os padrões persuasivos que eu vou te apresentar, né, desses roteiros, dessas estruturas, dessas fórmulas de copy. Eu vou te mostrar isso na prática. E eu também, e no final você vai estar apto para criar esses tipos de copies que vendem essa persuasão em 5 minutos ou menos. Que é algo extra ainda super legal. Eu vou compartilhar também contigo dentro do desafio. O que mais? Tem mais uma coisa também. Um calendário que você pode usar, um modelo de calendário, para que você possa organizar na tua rotina com essas postagens de copy. Mas aqui eu não estou falando de postagem de conteúdo, porque não adianta nada você estar postando conteúdo aleatório, né? Um conteúdo que não vai levar a canto nenhum. Tem pessoas que eu vejo que elas postam conteúdo, mas não leva a lugar nenhum. Porque falta aplicar as estratégias das premissas persuasivas. Se eu só chegar e te falar várias coisas, mas que não faz sentido, que você não conecta, e no final eu te fazer um convite, talvez você não queira. Agora, quando eu dou um raciocínio que combina a parte instintiva, a parte racional e a parte emocional, aí sim você entra. Quantas vezes você já gastou tempos, horas, produzindo conteúdo, fazendo planejamento, sentando com social media, fazendo vídeo, fazendo live, fazendo carrossel que não gerou nenhum resultado? Quantas vezes? Eu conheço pessoas que estão há pelo menos 6 meses fazendo isso. Produzindo conteúdo, gastando energia de conteúdo que não vai servir de nada. Infelizmente, eu vou falar a verdade. Por que não vai servir? Porque falta seguir uma estrutura persuasiva. E às vezes a pessoa pensa que a solução é comprar um curso de copywriting. Aí ela compra um curso de copywriting, ela vai ficar 6 meses, 1 ano fazendo uma formação. Só que essa formação, imagina que ela vai estudar um mundo gigante. Ela vai estudar uma Bíblia. E às vezes o que ela precisa é de alguns versículos para que ela possa conseguir resolver esse problema. E mesmo assim ela não consegue. Porque ela senta na cadeira para estudar, às vezes ela não tem tempo, ela não trabalha com isso. Diferente de mim que trabalho com isso, e eu posso mergulhar realmente nisso, faz parte do meu trabalho. Mas se esse não é o teu trabalho, você quer simplesmente usar a persuasão, às vezes você não vai conseguir ter tempo suficiente para estudar tudo isso. Se você se identificou, você já deve ter percebido que não faz sentido você continuar nesse caminho. É algo racional, é algo lógico. Não faz sentido você continuar gastando tempo tentando fazer isso. Você precisa de uma fórmula diferente, uma segunda opção. Essa segunda opção que eu quero te convidar é de você participar desse meu desafio, que eu vou te ajudar a resolver isso. E tem mais. Esse aqui, eu até pensei se eu ia liberar para vocês ou não, tá? Mas eu vou liberar isso para você dentro do desafio Copy em 5 minutos, que é o quê? A gente tá na era da inteligência artificial, né? E eu preparei prompts completos para que você possa usar as estruturas persuasivas. É isso. Isso por si só já valeria mais do que... já vale muito mais do que o valor que vai ser nesse desafio. Eu vou te dar os prompts para cada estrutura, para cada fórmula de copy, para que você possa aplicar. E sabe o que eu vou te dar a mais também? Eu vou te dar esse aqui, o prompt das fórmulas. E eu também vou te dar o prompt do persona ideal. O que é o prompt do persona ideal? É o teu público ideal. Porque não adianta nada você usar uma fórmula, eu te dar uma aula, mas você não saber definir realmente o teu público. Como é, quais as dores, o que importa, o que não importa. Então eu vou te dar esses 2 prompts para você. Eu vou te dar os prompts para que você possa aplicar as estruturas persuasivas, mas você precisa treiná-las para que você possa aprender a julgar e saber se está bom ou não. E eu também vou te dar um prompt para que você possa ter um mapa do teu público-alvo. Beleza? O que é que eu fiz agora na prática? Tá incrível ou não tá esse desafio? É incrível. Isso aqui vai economizar no mínimo 10 anos. Não faz sentido você ignorar isso. Vai te economizar 10 anos ou mais de copy, se você souber isso aqui. É sério que eu tô falando. Eu trabalho com isso. Eu faço isso, eu sei exatamente isso, né, que eu tô te falando aqui. Vai te economizar 10 anos de você estar procurando de forma aleatória sobre esse assunto. Eu vou te entregar aqui. Eu nem sei por quanto tempo isso vai ficar por esse valor que eu vou entregar aqui. O que eu acabei de explicar foi a solução. E agora eu vou te fazer o convite, né? Que é o call to action. Se você quer
ter na prática isso, que eu te mostre nesse desafio como funciona cada um desses modelos, como funcionam as premissas persuasivas. Se você quer ter acesso também a como eu, Rodrigo, treino a parte mental para que eu possa fixar isso na minha mente e usar de forma instantânea, como hoje eu consigo fazer muito rápido. E por fim, tenha um calendário de que você vai postar, a ordem certa para você começar a fazer os teus testes aí, né, de copy em 5 minutos. E, super importante no final, os prompts das ideias, os prompts das fórmulas, para que você possa, em 5 minutos, criar roteiros. Se é isso que você quer, aproveita a sua condição especial. Eu, de verdade, eu não sei por quanto tempo isso vai ficar aberto. Eu não sei se isso vai ficar aberto aqui. Mas agora você está tendo essa oportunidade. Então, aqui embaixo tem um link, o valor irrisório o preço irrisório pela quantidade de valor que você vai receber. E você vai estar ao vivo ainda comigo, ainda vou te mostrar, ainda vou te dar mais dicas. Então, essa é a oportunidade que você tem de aprender a dominar as premissas persuasivas e as principais fórmulas de copywriting, as validadas. O creme de la creme, né? O 80-20, o Pareto, aqueles 5% que geram 95% dos resultados. E se tornar um copywriter que faz aí... Não vou nem chamar que você vai se tornar um copywriter, né? Mas você conseguir fazer copies que vendem em 5 minutos ou menos. Então, essa é a oportunidade que eu tenho para você. Lembrando, isso não é para profissionais necessariamente. Claro, se você é profissional, você vai tirar muito proveito nisso. Você vai resolver isso para você, né? Mas o meu foco é principalmente quem precisa usar copy no dia a dia, mas não é um copywriter e não quer perder tempo, né? Assistindo e tudo mais. Que eu não considero um perder tempo. Mas se você quer uma outra forma, é essa. Beleza? É isso. Toca no link, aproveita. Eu te espero lá. Vai ser muito top ter essa oportunidade de você ter acesso a esse conteúdo. Beleza? Forte abraço.